Jenny Kramer nasceu na primavera de 1860 na cidade de New Haven, em Connecticut. Ela era uma das 3 crianças, nascida do Sr. Jacob e Sra. Christina Kramer, um casal trabalhador que possuía uma loja de charutos local. Quando criança, Jenny era um pouco mimada por seus pais, e embora ela tenha ido à escola, ela saiu quando tinha 15 anos. No entanto, ela não fez o que muitas meninas de sua idade faziam em meados de 1870 e procuravam trabalho. Em vez disso, ela ficou em casa com seus pais. Ela cresceu para ser uma jovem muito atraente e sempre se certificava de que, sempre que saía, estava no seu melhor. A mãe de Jenny sabia que sua filha atraía a atenção de muitos cavalheiros e tentava controlar com quem ela era vista. Ela sabia que a reputação de uma jovem poderia ser rapidamente arruinada e não ia deixar que isso acontecesse com sua linda filha, que localmente era frequentemente referida como a Bela de New Haven. Apesar dos esforços da Sra. Kramer, Jenny saía sempre que podia. Ela gostava muito da atenção que lhe era concedida e estava sempre disposta a conversar com todos os jovens cavalheiros que queriam conhecê-la. Um de seus muitos admiradores se chamava James Malley Jr. Ele era sobrinho de um rico cavalheiro chamado Sr. Edward Malley, que era dono de uma loja de secos e molhados. Jenny conheceu James Malley em 1881, quando tinha 21 anos. A loja de charutos dos pais dela ficava do outro lado da rua da loja de Ben Malley, e logo após o primeiro encontro, James tornou-se um tanto obcecado por ela. Ele escrevia pequenas notas para ela e as fazia entregar na loja de charutos, mas Jenny não parecia muito interessada no jovem cavalheiro. Embora ela tenha aceitado seu convite para acompanhá-lo em passeios ocasionais, ela gostava muito de sair e aproveitar as longas noites de verão. No entanto, a senhorita Jenny Kramer não sairia sozinha com James Malley. Para satisfazer os desejos dela e de sua mãe, eles sempre eram acompanhados pelo primo de James Malley, chamado Walter Malley. Ele era o filho do dono da loja de secos e molhados, o rico senhor Edward Malley. Ele era um jovem quieto e modesto que, após frequentar uma escola prestigiosa, foi para a universidade em Yale, embora não tenha conseguido completar seus estudos. Uma jovem senhora chamada Blanche Douglas também estaria presente. James e Walter contaram a Jenny que conheceram Blanche em Nova York. Eles disseram que ela era de uma família rica de Long Island e que em breve estaria noiva de Walter. Logo ficou aparente que James estava cada vez mais encantado com a senhorita Kramer. Ele tinha 23 anos e era um jovem de espírito elevado. Todos em New Haven sabiam que os Malleys eram uma família rica, mas Jenny não estava prestes a se comprometer com James. Sua reputação nunca havia sido questionada, e ela sabia que sua aparência deveria ser capaz de garantir a ela um bom marido de uma família rica e influente. No dia 23 de julho de 1881, Jenny saiu novamente com James, Walter e Blanche. Era uma noite muito quente e ela não voltou para casa até as primeiras horas da manhã. Sua mãe estava muito descontente e lembrou a filha de que era muito inadequado para uma jovem retornar a essa hora e que ela deveria ter cuidado para não fazer nada que pudesse prejudicar sua reputação. Jenny disse à mãe que não era culpa dela, pois havia sido convidada para a mansão dos Malley e não conseguiu encontrar um cavalheiro para acompanhá-la até em casa. A senhora Kramer pensou que sua filha agora entendia que ela não deveria se colocar em tal posição. No entanto, menos de 2 semanas depois, no dia 3 de agosto, Jenny saiu novamente e não voltou. Sua mãe estava tanto preocupada quanto irritada. Ela pensou que tinha educado bem sua filha, mas seu comportamento já não era mais adequado para uma jovem respeitável. Jenny retornou na manhã de quinta-feira, 4 de agosto. Ela estava acompanhada por Blanche, que contou à senhora Kramer que estivera com Jenny na noite anterior e, devido a circunstâncias infelizes, tiveram que buscar abrigo em uma pensão apenas para senhoras. A senhora Kramer ficou aliviada que sua Jenny estava segura, mas não acreditava que ela deveria ser vista na companhia da senhorita Douglas, quem ela não considerava uma companhia digna para sua filha.
Ela novamente disse a Jenny que seu comportamento era inaceitável e ela não queria que ela desse um mau exemplo para sua irmã, que logo estaria voltando para casa. A senhora Kramer estava bastante emocionada e disse que se ela não conseguisse mudar seu comportamento, teria que encontrar outro lugar para morar. Ela então saiu do quarto. Quando voltou, sua filha e a senhorita Douglas já tinham ido embora. Na manhã de sábado, 6 de agosto, um ostricultor local chamado Asahel Curtis estava preparando seu barco quando viu algo deitado nas águas rasas. As ondas estavam quebrando sobre ele, então ele saiu para dar uma olhada mais de perto. Ele descobriu que à sua frente estava o corpo de uma jovem senhora. Ela usava um vestido branco. Ele a pegou e a levou para a margem. Ele então contatou as autoridades. À medida que as pessoas chegavam à praia, a polícia foi informada de que a falecida se parecia muito com a senhorita Jenny Kramer, a bela de New Haven. A polícia presumiu que a jovem senhora havia se afogado, possivelmente querendo tirar a própria vida. Eles pensaram que ela poderia estar solteira e grávida, então, em desespero, entrou na água. O corpo foi levado para um barco-casa e 2 médicos foram chamados para determinar a causa da morte. Eles suspeitavam que ela havia se afogado. Uma autópsia foi realizada posteriormente que concluiu que, como não havia água nos pulmões ou estômago do falecido, era altamente improvável que a morte fosse causada por afogamento. Uma descoberta mais sinistra era que era aparente que a jovem havia sido submetida a um ataque físico que a deixou sem sua virtude. O corpo foi encontrado perto do parque de diversões Savin Rock, que era um lugar popular para as pessoas visitarem. Quando a polícia começou a fazer perguntas, testemunhas disseram que na noite de sexta-feira, 5 de agosto, eles viram uma jovem que acreditavam ser a senhorita Jenny Kramer com um cavalheiro que tinha um bigode. Eventualmente, suas investigações levaram a polícia ao Sr. James Malley, seu primo Sr. Walter Malley e sua amiga, Srta. Blanche Douglas. O trio contou à polícia que estiveram na companhia da senhorita Kramer na quarta-feira, 3 de agosto, mas não a viram desde a manhã de quinta-feira. Durante esse tempo, o Sr. Edward Malley estava fora a negócios. Ele retornou para descobrir que seu filho e sobrinho haviam sido entrevistados pelas autoridades. Preocupado, ele contratou uma equipe de advogados e detetives particulares. Então surgiram rumores de que testemunhas estavam sendo pagas para mudar suas histórias. Testemunhas que disseram ter visto James Walter e Blanche com a senhorita Kramer na sexta-feira, 5 de agosto, de repente se tornaram menos certas de que realmente os tinham visto. Uma investigação foi realizada. A senhorita Blanche Douglas contou como ela esteve com Jenny, Walter e James na quarta-feira, 3 de agosto, na mansão Malley. Ela disse que começou a se sentir mal, então, em vez de voltar para sua pensão, ela ficou na mansão Malley, no mesmo quarto que a senhorita Kramer. Após seu depoimento, a senhorita Blanche Douglas decidiu retornar para Nova York. Contudo, a polícia suspeitava que ela sabia mais sobre o ocorrido com a senhorita Kramer do que havia contado, então foram a Nova York para interrogá-la mais a fundo. Surpresos, descobriram que ela mentiu sobre seu endereço ao tribunal e trabalhava em um bordel. Quando a encontraram, ela contou que havia conhecido James e Walter Malley quando eles visitaram o estabelecimento no início daquele ano. Os detetives também descobriram que seu nome não era realmente Blanche Douglas, era Anna Kearns. Ela disse que havia sido casada anteriormente e seu marido se mostrou um homem abusivo, então ela o deixou e, numa tentativa de permanecer discreta, mudou seu nome. Ela continuou dizendo que depois que conheceu Walter, ele se tornou um tanto encantado por ela e começou a enviar-lhe bilhetes de amor antes de finalmente convidá-la para a mansão de seu pai em New Haven. Então ela conheceu a senhorita Kramer. A polícia lembrou a senhorita Douglas que os Malleys eram uma família muito rica que tinha os meios financeiros para contratar a melhor equipe jurídica de Connecticut. Eles disseram a ela que deveria cooperar com eles e que se ela não contasse o que aconteceu com a senhorita Kramer, ela poderia ser considerada suspeita de um assassinato. Blanche decidiu que seria de seu melhor interesse contar tudo o que sabia aos detetives.
Ela disse que na noite de julho, quando Jenny não havia retornado para casa até a madrugada, elas estiveram em um restaurante que também tinha acomodação. Ela tinha ido para um quarto com Walter. Enquanto James tentava levar Jenny para outro quarto, ela podia ouvir a senhorita Kramer gritando: Não, não. Na noite de quarta-feira, 3 de agosto, eles estavam novamente todos juntos, mas desta vez na mansão dos Malley, onde estavam bebendo. Blanche disse que James estava muito interessado na senhorita Kramer e pediu a ela e a Walter para ajudá-lo a convencê-la a passar a noite com ele. Ela acrescentou que o Sr. Edward Malley estava fora e eles tinham a propriedade para si mesmos. Blanche disse que foi para um quarto com Walter e James levou a senhorita Kramer para outro quarto. No entanto, a senhorita Kramer não foi de bom grado e a senhorita Douglas disse que ouviu ela gritando. Ela também disse que quando retornou a Nova York, 2 cavalheiros, um que ela acreditava ser o irmão do Sr. Edward Malley, a visitaram e ofereceram para pagar sua viagem para a Europa até que todo esse negócio tivesse terminado. Quando perguntaram se ela tinha visto a senhorita Kramer depois de quinta-feira, 4 de agosto, ela respondeu que não. Ela foi presa e acusada de perjúrio. Em outra reviravolta estranha dos acontecimentos, a análise química nos órgãos da senhorita Kramer revelou vestígios de arsênico. Algumas jovens da época eram conhecidas por ingerir arsênico e esfregá-lo no rosto, pois acreditavam que isso melhorava a sua tez. No entanto, foi encontrado muito arsênico para que este fosse o caso. Indicações mostraram que uma quantidade muito maior deve ter sido ingerida antes de sua morte. No dia 15 de agosto, James e Walter Malley foram presos pelo assassinato da senhorita Jenny Kramer. Enquanto aguardava o julgamento, o Sr. Walter Malley compôs uma valsa chamada Sob os Olmos, que mais tarde foi publicada e vendida como partitura musical. O julgamento foi marcado para o dia 25 de abril e todas as acusações contra os 3 réus foram consolidadas em assassinato de primeiro grau. No entanto, a seleção do júri provou ser difícil, pois parecia que todos em New Haven estavam cientes do caso e já haviam formado sua própria opinião sobre se os acusados eram culpados ou inocentes. Foi acordado que o corpo deveria ser exumado para que uma autópsia completa pudesse ser realizada para determinar exatamente quanto arsênico foi ingerido. A defesa alegou que Jenny era como muitas outras jovens na última parte do século XIX e engolia pequenas quantidades da substância e a esfregava no rosto para melhorar a tez. A segunda autópsia encontrou muito pouco arsênico em seus ossos, o que desacreditou a teoria da defesa. Os jornais relatavam diariamente sobre o caso. O filho e sobrinho de uma das famílias mais ricas da área que haviam sido acusados de assassinato, juntamente com sua amiga que conheceram em um bordel, era uma história que fascinava o público. Um folheto descrevendo o caso foi publicado e teve que ser reimpresso quando todas as cópias foram vendidas. No entanto, acreditava-se que a família Malley havia comprado a maioria deles. Todos os 3 réus se declararam inocentes e disseram que não viram a senhorita Kramer após a quinta-feira, 4 de agosto. Testemunhas da acusação que haviam dito à polícia e, em alguns casos, testemunhado no inquérito que tinham visto James e Walter Malley junto com Blanche Douglas com a senhorita Kramer na quinta-feira, 4 e na sexta-feira, 5 de agosto, de repente acreditaram que poderiam ter se enganado. Uma senhora que morava perto da casa Elliot contou ao tribunal que tinha visto todos os 3 réus junto com a senhorita Kramer na quinta-feira. Outra testemunha disse que tinha visto tanto a senhorita Douglas quanto a senhorita Kramer tomando um refresco juntas na noite de quinta-feira. A defesa convocou seu próprio especialista médico como testemunha. Ele tentou desacreditar o laudo da autópsia. Ele contestou as conclusões de que ela havia sido agredida antes de sua morte e disse que a quantidade de arsênico encontrada indicaria que ela o usava com mais frequência do que havia sido sugerido. O advogado de defesa disse que não se podia descartar que a senhorita Kramer tivesse tirado a própria vida e que, entre todas as evidências científicas apresentadas, a possibilidade de ela simplesmente ter se afogado foi muito negligenciada.
Eles também afirmaram que, se ela tivesse morrido por envenenamento por arsênico, nenhuma evidência havia sido apresentada que sugerisse que os réus lhe deram isso. No dia 30 de junho de 1882, o júri foi enviado para deliberar. O juiz instruiu-os que eles devem decidir se James Malley, Walter Malley e Blanche Douglas mataram a senhorita Jenny Kramer envenenando-a com arsênico. Ele reiterou a eles que os réus não estavam sendo julgados por mais nada. Com os depoimentos das testemunhas sendo um tanto contraditórios e grande parte das evidências sendo circunstanciais, levou apenas 1 hora para o júri retornar com um veredicto de inocente. O pai da senhorita Jenny Kramer, Sr. Jacob Kramer, ficou traumatizado com a perda de sua filha. Ele estava tão aflito com o que considerava uma falha do sistema de justiça que tirou a própria vida antes mesmo do término do julgamento. A perda também teve um efeito devastador em sua esposa Christina, tanto que ela tirou a própria vida por enforcamento em julho de 1891. Após o julgamento, os Malleys permaneceram em grande parte inalterados. Eles deram uma grande festa para comemorar o veredicto, o que foi amplamente criticado pela imprensa e pelo público. Parecia que muitos em New Haven acreditavam que James e Walter haviam se safado de um assassinato, mas apesar disso, os negócios do Sr. Edward Malley continuaram a prosperar. Fechou as portas para os negócios 100 anos depois, em 1980. Walter Malley e Blanche Douglas mantiveram contato. Eventualmente, ele se casou com uma senhora chamada Anna Madden, que muitas pessoas acreditavam ser Blanche Douglas. As circunstâncias que levaram à morte da bela Jenny Kramer nunca foram resolvidas, e até hoje, a maneira como ela encontrou a morte nunca foi determinada. Gostaria de agradecer muito a Briefcase por me permitir narrar este crime histórico em seu canal. Meu canal é o Perfis Históricos, adoraria que você conferisse. Veja o link abaixo. Briefcase retornará na próxima semana.